Está aí, meus irmãos. Esta leitura tão curtinha é a narrativa da vocação do profeta Jeremias. Lá no século VI a.C., Deus chama quem ele quer. Jeremias era ainda jovenzinho. Jeremias, por temperamento, era tímido, melancólico, mas o Senhor não olha essas coisas. O Senhor chama quem ele quer, e basta. E o chamado de Deus é sempre um mistério. O chamado de Deus a gente não vai entender nunca. Senhor, por que eu? Por que tu me chamaste para esta missão? Por que tu me chamaste para este serviço? Por que tu me colocaste como testemunha tua nesta situação? É verdade que os chamados de Deus, aqueles que são vocacionados, assim de um modo estrito, são chamados para uma vida no ministério, como papa, como bispo, como padre, como diácono. São chamados para a vida religiosa nos votos de pobreza, castidade e obediência, deixando tudo para seguir Jesus. É verdade, no sentido estrito, estes são os chamados, os vocacionados. Mas no sentido mais amplo, todo cristão é vocacionado. Todo cristão, nosso Senhor também chama você. Pode chamar para ser esposo realmente cristão, para ser esposa realmente cristã. Pode chamar você, colocar no seu coração a incumbência de testemunhar o Senhor no seu trabalho, no seu ambiente de serviço. Você pai, você mãe, você é chamado pelo Senhor a educar seus filhos como cristãos. Então, o importante é compreender isso. Minha vida não é à toa, minha vida não é por nada nem para nada. Minha vida tem um sentido aos olhos de Deus. E eu devo, na fé, na oração, na escuta da palavra de Deus, e descobrindo este sentido, e ir dizendo sim ao Senhor na minha vida, nas grandes e nas pequenas ocasiões. É isto, é isto. Todos somos testemunhas do Senhor. Todos somos encarregados pelo Senhor. Que coisa triste se nossa passagem por este mundo não significar nada. Que coisa triste se eu passar por este mundo sem difundir o bom odor de Cristo com meu modo de viver, meu modo de falar, com minhas ações. Então, todos somos chamados. Todos somos testemunhas do Senhor. Mas, dito isto, vamos agora um pouquinho meditar nesta leitura do profeta Jeremias. Nos dias de Josias, rei de Judá. Josias foi um grande rei de Judá, um rei particularmente piedoso. Era, depois de Davi, o rei mais piedoso que Judá já tinha tido. Pois bem, nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Aqui, queridos irmãos, algumas coisas muito sérias para a nossa meditação. A primeira, Deus nos conhece. Deus nos chama pelo nome. Deus nos ama antes do nosso nascimento. Para Deus, nós começamos a existir no momento da nossa concepção, não é no momento do nascimento. Vejam que Deus diz: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Tu não tinhas sido ainda gerado e eu pensei em ti. Tu ainda não tinhas nascido, antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei. Cada pessoa é um pensamento de Deus, um pensamento único, um pensamento amoroso, um pensamento irrepetível. Eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto do destino cego. Não, eu não sou fruto de uma fatalidade. Por trás dos acontecimentos da vida está um projeto, um plano, um desígnio, uma vontade amorosa de Deus, de Deus.
É por isso que alguém que creia de verdade em Deus jamais aceitará, por exemplo, o aborto. O aborto é matar no ventre materno um sonho de Deus. É matar no ventre materno alguém que já existe concretamente diante de Deus. Nenhuma ideologia maldita de gênero, nenhuma ideologia feminista, exacerbada, radical, nenhuma ideologia do politicamente correto, nenhuma ideologia desse hedonismo, desse comodismo pagão, dessa busca pagã de fazer da vida o que quer, o que bem se quer e bem se entende, mesmo passando por cima dos outros. Nenhuma ideologia pode justificar moralmente a prática do aborto. Isso basta usar a razão humana, basta usar um coração sensível, um coração não adoecido, não tarado pela ideologia, por esse paganismo do mundo atual. Basta deixar que fale a consciência, que fale o coração, e a gente vê que o aborto é um crime. Mas quando a gente se deixa iluminar, além da consciência, pela palavra de Deus, que ilumina maximamente a consciência, aí é que a gente vê mesmo. Como eu posso matar um sonho de Deus? Como eu posso dizer não a uma vida a qual Deus disse sim? Eis aqui, antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei. Nada justifica o extermínio de um embrião humano, como nada justifica essas brincadeiras de fertilização artificial em laboratório, com fecundação fora do útero materno, para depois se colocar em estufas embriões. Tudo isso é um menos para a dignidade humana. É uma brincadeira de mau gosto com a dignidade humana, com o sonho lindo de Deus. O ser humano não se encomenda como se encomenda filhote de cachorro. O ser humano não é um bibelô que a gente escolhe porque é do nosso gosto. Gente é surpresa, gente é presente de Deus, é dom, nunca é merecimento. Eis aqui, meus queridos irmãos, você pode dizer, mas e um casal que quer tanto ter um filho e não pode ter? Adote. Adote e ame. Filho de verdade é filho do amor, não simplesmente da genética. Um filho adotado é filho duas vezes. Veja, você não escolheu um filho do seu próprio ventre, mas você escolheu, já vendo o sorriso e o choro, uma criança adotada. Uma criança adotada deve saber isso. Foi amada. Amada já tendo nascido. Amada tendo sido olhada nos olhos, olhada no rosto. E alguém disse, eu te escolho, eu te amo, eu cuido de ti. Então, meus irmãos, por que a gente insiste em construir valores alheios e contrários à vontade de Deus? Por que a gente insiste em pensar que a gente é mais humano e mais feliz quando se afasta do Deus que nos criou? Cristão, não aceite esse tipo de raciocínio. Cristão, coloca-te debaixo do pensamento e do coração do Senhor teu Deus. Pois bem, esse é o primeiro pensamento. Mas essa palavra de Deus a Jeremias tem outro pensamento. Veja, ninguém de nós nasce à toa. A gente nasce com um propósito na vida, que não é um destino cego, porque a gente pode dizer não ao sonho de Deus para a gente. Deus tem um sonho para Jeremias. Eu te consagrei, eu te conheci e te consagrei e te fiz profeta das nações. Profeta. A palavra profeta, nabi em hebraico, profeta quer dizer porta-voz. Que missão, que ônus de Jeremias. Ele será porta-voz de Deus no meio de um povo que não quer escutar o Senhor. E vai sofrer por isso. Vai sofrer primeiro porque ele próprio tem que escutar o que ele não quer. E tem que aceitar o que ele não queria ouvir de Deus. E vai sofrer porque vai comunicar essa palavra a um povo de cabeça dura, que não vai aceitar, que vai chegar até a jogá-lo preso numa cisterna vazia, que vai deixá-lo à míngua, a pão e água. Vejam,
Por causa da palavra de Deus, Jeremias terminou de modo trágico. Depois de preso, Gondolias o tirou da cisterna, o tirou da prisão e o levou refém para o Egito. E lá Jeremias morreu. E a gente não sabe mais nada dele. Não sabe quando nem como ele morreu. Jeremias desaparece da história como a poeira que o vento leva. Mas Jeremias nunca desaparecerá do coração de Deus. E por isso está com Deus no céu. Mas aqui está. Nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito na vida. O propósito que Deus nos deu. E a gente deve ser fiel a esse propósito. Mesmo quando tem de sofrer. Mesmo quando tem de renunciar. Para ser coerente com a vontade de Deus. E aí a gente é feliz. A felicidade, meu querido irmão, minha querida irmã, não está em fazer o que eu quero. Não está em fazer como eu quero. Não está em dizer a vida é minha, eu faço como eu quero. Mas está em me esquecer de mim e me colocar nas mãos de Deus. Como Santa Teresinha dizia, quando esqueci de mim, fui feliz. Então, não tenhas medo. Não tenhas medo. Eu te fiz, te consagrei, te fiz profeta das nações. E aí Deus diz a Jeremias, olha, vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te, comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Então Deus espera de Jeremias uma resposta pronta, uma resposta generosa, como espera de mim, como espera de você. Vamos, coragem, eu estou contigo. E aqui uma expressão que é típica de Jeremias. Não tenhas medo, senão eu te farei ter medo. Olha que coisa interessante. Em outra passagem ele diz, se voltares, eu te farei voltar. O que quer dizer isso? Por que usa essa expressão assim? Para mostrar que em tudo está a graça de Deus, a ação de Deus, e em tudo está a nossa liberdade. Numa conjunção, num casamento que é misterioso, a gente não entende como é isso. Não tenhas medo, ser forte. Se fores medroso, eu te farei ter medo. Então, de tua parte, faze o possível para seres fiel. Faze o possível para estar diante de Deus com coragem, com disponibilidade. Não tenhas medo. Guarda essa frase nesta semana para você. Não tenhas medo, senão eu te farei ter medo. Não tenhas medo. Sê fiel. Coloca a tua confiança no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, não tem montanha, não tem dificuldade que a gente não possa serenamente, mesmo chorando às vezes, mesmo sofrendo às vezes, mesmo com o coração sangrando às vezes, não terá dificuldade que a gente não possa, na paciência, superar. Não tenhas medo, senão eu te farei ter medo. Volta e eu te farei voltar. Volta ao Senhor e o Senhor te fará voltar. Ou seja, faze a tua parte, porque Deus está contigo. Faze a tua parte, porque Deus te inspira o bem, te sustenta no bem, te faz perseverar no bem e te faz terminar bem o que bem tu pensaste e começaste com a graça dele. E veja, Deus pega esse xoxinho Jeremias, esse medroso Jeremias, esse sonhador romântico Jeremias e diz, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, frente aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti. Deus é fogo, Deus não promete sombra e água fresca. Eles farão guerra contra ti, prepara-te. Deus não vai alisar Jeremias. E Jeremias várias vezes vai deixar a missão de profeta. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Não quero mais pensar em ti, não vou mais me lembrar de ti. Muitas vezes Jeremias vai reclamar e vai deixar de ser profeta. E Deus vai pegá-lo e trazê-lo de volta. Veja, eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Querido irmão, querida irmã, compreenda isso. A vida de fé não é uma vida de facilidade, mas é uma vida na qual a gente experimenta, nos vai e vens da vida, a presença de Deus, a fidelidade de Deus, a luz do Senhor. Se você olhar de fora a vida de quem é amigo de Deus, de quem crê e de quem não crê, se você olhar de fora, não há diferença alguma. Lutas, dificuldades, tentações interiores,
provações, às vezes uma doença trágica. Tudo isso tem na vida do crente e do descrente. Mas o crente experimenta a presença de Deus. O crente descobre o sentido profundo das coisas. O crente encontra no Senhor a força, o lastro, o sentido, a esperança da sua vida. Olhe, para quem crê, viver nunca é um absurdo. Para quem crê, para quem vive na presença de Deus, viver, mesmo quando a vida machuca, mesmo quando a dor de viver dói demais, viver se torna uma graça, uma aventura belíssima, um dom imenso do amor do Senhor. Então, como São Jeremias profeta, que a gente saiba discernir a vontade de Deus a nosso respeito e saiba dizer-lhe sim. Vamos meditar no salmo da missa de hoje, o Salmo 70, e vocês vão ver que neste salmo aparece bem o refúgio, a confiança no Senhor, a confiança que Jeremias deve ter. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. Repare, que eu não seja envergonhado para sempre. Sede uma rocha protetora para mim. Libertai-me, meu Deus, das mãos do ímpio. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nasceste. Desde o seio maternal, o meu amparo. Está aí. O profeta Jeremias pode confiar num Deus assim. Você pode confiar num Deus assim. Veja bem, meus irmãos, esse texto é tão conhecido de todos nós. O belíssimo hino do amor, lá da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Mas vamos entender algumas coisas. Vejam, por que São Paulo diz essas palavras tão bonitas que você acabou de escutar? Porque os coríntios, a igreja de Corinto, os cristãos, os católicos de Corinto, era uma igreja que era muito propensa, tinha uma mania feia, um vício, muito propensa à formação de partidos, mexericos, de grupinhos, uns contra os outros, grupinhos que disputavam poder, grupinhos que disputavam doutrina. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vejam. E Paulo, nas suas cartas aos coríntios, vai sempre recriminar, corrigir os coríntios por isso. Aqui a briga é por causa de dons, neste capítulo. Os coríntios tinham mania de usar os dons que Deus dava como se fosse para a glória própria da pessoa. Como se fosse para meu engrandecimento e não para o crescimento da igreja, e não para a glória de Deus. E daí vem o ciúme, vem a disputa, vem a rixa, vem a maledicência, porque esse tem esse dom, esse não tem. Veja, aquele que tem um dom é um dom falso, fica aquela conversa comprida. Então São Paulo vai dizer, vocês ao invés de ficarem brigando, aspirem aos dons mais elevados. E aí ele vai mostrar qual é o dom realmente que todos nós devemos ter. Por que devemos ter? Porque o Senhor nos deu. A gente deve ter porque já tem. Esse dom é o amor. Mas não é o amor qualquer. Cuidado que no grego do Novo Testamento há 3 palavras para dizer amor. Eros, filia, agape. Eros é o amor como impulso, como paixão. Está certo? Daí vem no português erótico, erotismo. Filia é o amor de amizade. É aquele amor no qual eu dou e recebo, e é tão bom. Dou porque amo, recebo porque sou amado. Mas existe uma outra palavra para amor, agape, que é o amor de dileção. É o amor que dá, que doa, sem esperar nada em troca. É o amor que ama sem buscar recompensa. É o amor, como dizia São Bernardo, que ama porque ama e ama para amar. Pronto. Amo. Porque São Bernardo diz, o amor é a única realidade que vale por si própria, que se justifica a si própria e que se basta a si própria. E é assim porque o amor é de Deus. Deus é amor. Então São Bernardo diz, se tu me perguntas, por que tu amas, hein? Eu te respondo, amo porque amo. Basta. E para que tu amas? Amo para amar cada vez mais. Porque o amor faz feliz. Faz feliz quem é amado, mas faz feliz mais ainda quem ama. Quem dá o amor. O amor humaniza. O amor amadurece.
O amor liberta, o amor dá alegria de viver. Mas veja, esse amor é dom de Deus, não é um amor qualquer. Esse amor de que fala São Paulo não tem nada a ver com o amor interesseiro, não tem nada a ver com o amor no sentido simplesmente sexual, erótico. Não. Esse amor é um amor que se doa. É um amor que se alegra vendo o outro feliz. Isso é amor de verdade. Então, veja o que São Paulo diz aos Coríntios. E diz para nós: aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior a qualquer outro. Que dom é esse tão grande? A caridade, o amor. Caridade, na Bíblia, quer dizer amor. Agape, caridade. Esse amor de doação total. Está certo? Então, e aí São Paulo mostra que esse amor é superior a tudo. Por quê? Porque Deus é amor. São João diz: filhinhos, amemo-nos porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Por isso, o amor é o tempero que dá sabor, que dá sentido, que dá valor a todas as coisas. Na igreja você pode construir o que for. Você pode trabalhar como for. Se não for por amor a Deus e aos irmãos, isso não serve para o reino de Deus. Ah, mas fez muita coisa, construiu um orfanato. Não serve para o reino de Deus se isso não foi por amor a Deus e aos irmãos. Veja como é. É o que São Paulo vai dizer. Se eu falasse todas as línguas, se eu não tivesse o amor, eu seria como o bronze que tine, que ressoa. Se eu tivesse o dom da profecia, mas se não tivesse o amor, isto de nada me valeria. Vejam, se eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver o amor, não serve para nada. Você lembra dos cristãos que dizem que só a fé salva? Veja, São Paulo está dizendo que não é assim. A fé sem o amor te manda para o inferno. O diabo também crê em Deus e está no inferno. Então é o amor que nos configura a Deus. É o amor que dá sabor à fé, que sustenta a esperança, que faz as obras valerem. O amor a Deus. Esse amor que se manifestou na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreende? Então, se eu gastasse todos os meus bens com os pobres, podia dar tudo. Veja São Francisco de Assis. Vamos pegar aqui 3 figuras. São Francisco, Maria Teresa e Irmã Dulce. Por que é que eles são santos? Porque deram tudo? Não. Não é por isso, não. Está certo? Por que é que eles são santos? Porque serviram aos pobres? Não, não é por isso, não. Eles são santos porque amaram a Deus, eram apaixonados por Cristo e nesse amor a Cristo eles amaram os irmãos. Foi o amor que os fez santos. Foi o amor que os levou a viver a vida que eles viveram. E se tivessem dado tudo aos pobres sem amar? Seria uma atitude bonita? Linda. Difícil? Dificílima. Imitável? Imitável. Serviria para o reino de Deus? Não. Não. Porque o que faz servir para o reino de Deus é o amor. O amor ao Senhor e o amor aos irmãos. Não é simplesmente o fazer. É nesse sentido que São Paulo diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. A carta aos Hebreus diz isso. E São Paulo diz que a gente se torna justo diante de Deus pela fé. A obra pela obra, sem esse amor, essa fé, é uma fé amorosa e um amor fiel, não vale nada. Por isso também São Tiago diz, a fé sem obras é vã. Mas que obras? As obras nascidas do amor a nosso Senhor. Então, é isso que São Paulo está dizendo. E mais ainda, veja, repare como é bonito. Olha, São Paulo então caracteriza um pouco esse amor. Como é esse amor? Esse amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, nada faz de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas só se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo desculpa. Mas como ter um amor assim? Preste bem atenção. Esse amor já existe em você, cristão. Lembre do que disse São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Esse amor é o próprio Espírito de Deus. A gente não pode amar assim sozinho. A gente só pode amar assim
com o amor de Cristo em nós. E o amor de Cristo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe foi dado no batismo. Então, vamos lá. Quanto mais você na oração, na prática dos sacramentos, na escuta da palavra de Deus, quanto mais você for dócil ao Espírito de Cristo, mais esse amor crescerá em você, a ponto de você poder dizer: já não sou eu quem ama, é Cristo que ama em mim. Compreende? Então esse amor não é simplesmente um sentimento adocicado. Eu posso ter antipatia por uma pessoa, eu posso estar desgostoso e decepcionado com uma pessoa, eu posso não concordar com aquela pessoa, estar até magoado com ela, e eu posso amá-lo. É muito simples. Onde tem aqui amor, bote o seu nome. Fulano é paciente, fulano é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, nada faz de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, tudo desculpa, tudo espera, tudo crê. Mas isso não é questão de sentimento, é questão de atitude concreta. É uma luta interior, é dizendo: Senhor, não deixe, Senhor, que a minha escuridão fale mais alto no meu coração. Senhor, que teu Espírito, que eu escute a voz do teu Espírito, que é a tua voz. Senhor, que eu me deixe guiar por ti. Senhor, que o teu Espírito me dê os teus sentimentos, as tuas atitudes. É uma luta, compreende? O amor a gente constrói. É dom de Deus e a gente constrói. Por quê? É dom de Deus porque o amor de Deus foi derramado já no nosso coração. Romanos 5,5. E a gente constrói, porque é preciso que com a graça de Deus, com a nossa boa vontade, a gente vá deixando esse Espírito agir em nós. Senão a gente sufoca o Espírito. São Paulo diz: não sufoqueis o Espírito. Em outras palavras, não sufoqueis o amor. Então, à medida que eu me deixo guiar pelo Espírito, eu amo de verdade. Mas amo com o coração de Cristo. Amo com os sentimentos de Cristo. Amo com as atitudes de Cristo. Então veja que o amor cristão é muito diferente disso que o mundo chama de amor. Por isso que o Novo Testamento prefere traduzir por caridade. Caridade não é esmola, hein? Atenção. Caridade é amor. Caritas, amor. A esmola só é caridade quando é feita por amor. Quando não é feita por amor, também não serve para o reino de Deus. Compreende? Então, a caridade não acabará nunca. Olha que coisa bonita. Por que não acabará? Porque a caridade, ela é do próprio Deus. Deus é caridade, Deus é amor. Olhe, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Sim, quando a gente estiver face a face com Deus, veja, a fé como uma lâmpada velha a gente vai jogar fora. Eu verei aquilo que eu creio, face a face. A esperança já não mais será necessária. Eu não terei mais nada o que esperar, porque tudo o que eu queria, eu terei em Deus. Está vendo? Ficará somente a caridade. Só ficará o amor. E o céu é isso. É eternamente descobrir que sou amado. Mais do que descobrir, experimentar, ser mergulhado no amor e amar eternamente. Então a caridade nunca acabará. E aí São Paulo faz aqui 3 afirmações que às vezes a gente escuta e não presta atenção. Primeira afirmação: com efeito, o nosso conhecimento é limitado. A nossa profecia é imperfeita, mas quando vier o perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. O que é que São Paulo quer dizer? Quer dizer que tudo agora que a gente sabe de Deus é tão limitado, é tão pouquinho, é tão parcial, está certo? Até o amor que a gente experimenta agora, porque Deus é infinito e o nosso coração é finito. Então a gente está a caminho. Essas coisas todas passarão, mas o amor permanecerá e crescerá cada vez mais. Então é isso que São Paulo está dizendo. A gente não sabe tudo sobre Deus, a gente não é o dono de Deus, a gente não entende tudo sobre Deus. Aliás, a gente entende quase nada. Mas amemos, deixemo-nos amar por Ele e transbordemos na nossa vida o amor que Ele derramou em nós. E a gente cada vez mais vai caminhando para Deus, para o que é perfeito. Por isso São Paulo diz: quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Ficará só o amor infinito, eterno, perfeito, que é o próprio Deus.
E nós mergulhados nesse amor, o que mais queremos? Pense bem, o amor não estará todo em você, porque o amor de Deus é infinito, mas você estará todo no amor. E estando no amor, você será pleno. A segunda afirmação de São Paulo: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Veja que coisa interessante, meu irmão. Na Bíblia há dois modos de falar da criança. Jesus disse que a gente tem que ser como criança para entrar no reino de Deus. Aqui é criança no sentido positivo. O que a criança tem de inocente, o que a criança tem de confiar no Pai, de se deixar guiar pelo Pai. É nesse sentido que Jesus fala. Aqui São Paulo fala de criança no sentido negativo, no sentido de que a criança é também imatura, que a criança tende a ser egocêntrica, que a criança tende a ser imediatista. Então aqui São Paulo está falando nesse sentido. Você veja que uma realidade, a infância, pode ter sentidos diversos na Escritura, até contrários. Então aqui São Paulo fala da criança na fé, do imaturo na fé, daquele que está começando na vida cristã. Então, quando eu era criança nas coisas de Deus, quando eu era imaturo, quando eu era menino buchudo, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei adulto na fé, quando eu me tornei adulto em Cristo, deixei o que era próprio de criança. Deixe você também, que eu também deixe. Vamos deixar as infantilidades, vamos deixar aquilo de egocentrismo, aquilo de imediatismo, aquilo de malcriação para com Deus e para com os outros, de teimosia. Não, sejamos maduros, adultos no amor. É o amor que nos amadurece, é o amor que nos centra, nos equilibra, nos liberta. E como é que eu faço para ter esse amor? Já disse, abra-se para nosso Senhor, deixe-se guiar pelo Espírito de amor, pelo Espírito de Deus. Pronto. E a terceira afirmação, que a mim sempre me comove. São Paulo diz: agora nós vemos no espelho, confusamente. O espelho do tempo de São Paulo, já expliquei aqui várias vezes, era como o fundo de uma bandeja. Os vidros, os espelhos, naquela época não eram polidos como são polidos hoje. Então você via, mas via desfocado. Você via a imagem deturpada, deformada. São Paulo diz: agora a gente vê como no espelho, agora a gente não vê claramente, agora a gente não conhece tudo, não entende tudo, não entende. Agora vemos no espelho confusamente, mas então, quando chegarmos lá, quando passar o que é imperfeito, quando chegar o que é perfeito, nós veremos face a face. Porque em Deus veremos tudo como Deus vê. Entenderemos tudo com o entendimento de Deus. E aí sim, aí a gente conhecerá plenamente. E se conhecerá plenamente. Agora conheço apenas de modo imperfeito. Lá conhecerei como sou conhecido. Lá eu sentirei com o coração de Deus e verei com os olhos de Deus. É isto. Então veja, este capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios não só é belo, mas é muito profundo, muito profundo. Então, tenha certeza, o amor de Deus está no seu coração. Deixe esse amor agir, deixe esse amor guiar o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de agir, o seu modo de reagir, o seu modo de viver. Deus é amor. Quem ama, quem se aproxima de Deus, aproxima-se do amor. Enche-se de Deus e ama com o coração de Deus. Está aí, meus irmãos. Esse evangelho é continuação daquele de domingo passado. É o início do evangelho de São Lucas. Jesus, logo depois que foi batizado, lembre do evangelho de domingo, voltou para Galiléia, passou por Cafarnaum, foi a Nazaré, onde fora criado. Entrou na sinagoga num sábado, foi-lhe dado um rolo do profeta Isaías, e ele leu onde está escrito: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para levar a boa nova aos pobres, para proclamar o ano da graça do Senhor. Estou recordando o domingo passado, certo? Jesus sentou-se, entregou o rolo ao servente e disse: hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos esta escritura. Então, Jesus está dizendo que ele é o Messias, porque essa escritura falava do Messias. Quando o Messias viesse, o Messias é ungido. Quando ele viesse, essa profecia se cumpriria. E este evangelho de hoje é a continuação daquela história. A reação, vamos lá, olha aí. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. No começo, os nazarenos até que ficaram espantados e quiseram acreditar. Vejam, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Mas demorou pouco. A gente é tão difícil, né, de aceitar que Deus nos visita. É tão difícil a gente aceitar que aquele irmão meu, que aquela pessoa que eu conheço, pode ser instrumento de Deus na minha vida. Se o Messias tivesse vindo do outro lado do mundo, aqueles nazarenos teriam acreditado, talvez. Mas como veio dali mesmo, de Nazaré, como brincou nas ruas deles, como correu nas praças deles, como eles viram Jesus crescendo, menino entre os outros meninos, olha o que dizem: não é este o filho de José? E não acreditam. Quantas vezes Deus não já visitou a gente e a gente não percebeu, a gente não acolheu, a gente não acreditou. Quantas vezes? Bem que o povo diz: santo de casa não faz milagre. Preciso vir um importado, né? Como a gente é tolo, como a gente é cego, como a gente é duro para reconhecer os sinais de Deus. E aí Jesus então diz, veja, Jesus não deixa barato. Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Quer dizer, tu não fizeste milagre em Cafarnaum, que é terra alheia? Faze milagre então na tua terra, aqui em Nazaré. Só que em Nazaré havia dureza de coração. Só que em Nazaré havia descrença a respeito de Jesus. E nosso Senhor não faz milagre por fazer. Nosso Senhor não faz milagre para provar nada, de jeito nenhum. E aí Jesus diz claramente: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E Jesus então faz duas comparações que deixam o povo furioso com ele. Primeira coisa, na seca que houve no tempo de Elias profeta, no tempo do rei Acabe de Israel. Naquela época, uma grande seca de 3 anos atingiu a Terra Santa. E Deus mandou Elias para uma viúva pagã, uma viúva em Sarepta, na Sidônia, para hospedar o profeta. Jesus diz: está vendo? Havia tantas viúvas em Israel, nenhuma mereceu receber o profeta, mas uma viúva pagã. Os pagãos foram melhores do que as viúvas de Israel. Essa passagem da viúva de Sarepta, você pode encontrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8 ao 16. Pode olhar lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8 ao 16. Depois, a outra comparação que Jesus faz, o outro exemplo. No tempo do profeta Eliseu, Naamã, o sírio, veja, um pagão, um general pagão, ele foi curado da lepra, não os leprosos de Israel, porque os leprosos de Israel não foram dignos como Naamã, não tiveram a fé de Naamã. Você pode ver isso no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 27. O segundo Reis 5, 1 a 27. Então, por isso os nazarenos ficam virados, porque Jesus está dizendo que os pagãos são melhores do que os israelitas, que os pagãos são mais dignos do amor de Deus, porque têm o coração menos duro do que os israelitas. O povo de Nazaré, diante disso, ao invés de cair em si, de dizer, é verdade, em vez de dizer, abre, Senhor, o nosso coração. Não. Aí se dana, ficam furiosos, expulsam Jesus da cidade e querem jogá-lo do alto do monte sobre o qual a cidade estava construída para baixo.
lançá-lo no precipício. É mais fácil matar o profeta do que acolher a sua palavra incômoda. Lembre da primeira leitura da missa de hoje. Jeremias é a imagem de Jesus. É aquele que vai falar sem medo. Não tenhas medo deles, senão eu te farei ter medo. Aqui Jesus é ameaçado mesmo de morte. No entanto, Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É um caminho que vai dar na cruz. Sim, Jesus vai morrer, mas na hora que o Pai determinou, não antes. É na hora. Pai, chegou a hora. Aí sim, não antes. Mas vejam, ainda hoje Jesus nos fala pela igreja, Jesus nos fala na Escritura, Jesus nos fala pelos legítimos pastores da igreja. Jesus está lhe falando agora. Acolha a palavra do Senhor. Cuidado para não matar Jesus, para não tentar matar Jesus, para não tentar jogar Jesus do precipício do seu coração e ficar no seu comodismo, ficar na sua vidazinha fácil. Tudo para não escutar o que o Senhor quer dizer. Tudo para não ter que mudar de vida, que mudar de atitude e se converter. É isto, querido irmão. Hoje, a palavra de Deus pode se cumprir na sua vida. Hoje. Vocês vejam, Jesus diz, hoje essa palavra se cumpriu. Lá em Nazaré, na sinagoga. É verdade, se cumpriu, mas não se cumpriu na vida daquele povo. Porque aquele povo não abriu o coração. A palavra de Deus sempre se cumpre. A questão é essa. Ela vai ou não vai se cumprir na sua vida? Só cumprir-se-á na sua vida se você se abrir para ela. Um bom domingo, com a missa, com a Santa Eucaristia, uma semana na graça e na bênção de Deus. E que a cada dia desta semana a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Hoje cumpriu-se esta palavra que acabastes de escutar. Que esta palavra que você acompanhou, que você escutou, que você meditou, possa se realizar na sua vida nesta semana. Que nosso Senhor abençoe você. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa semana.